RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifansan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta sexta-feira, véspera de rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã, bom, o Grêmio em duas frentes, né? O Grêmio que tem amanhã com o time reserva, o Atlético Paranaense lá em Curitiba e também preparando seu time no final de semana para a decisão contra o Independiente na terça-feira, aí valendo vaga pela próxima fase da Libertadores da América. O Internacional também em duas frentes, dentro e fora de campo. Em campo, o Internacional tem esse jogo 16 horas, no Beira-Rio. Olha, Palmeiras, é Filipão que vem aí, hein? Filipão tá voltando e com aquelas goleadas 1-0 e tá chegando. Bom, e seria o dia para a estreia de Paulo Guerreiro. Ele que desde ontem, né, teve a sua limitar cassada. Hoje a direção do Internacional, inclusive, deu uma coletiva falando a respeito dessa situação. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo, Darcy Filho, tá bem, Darcy? Oliveira, bem. Felipe Duarte, que nos dá honra e o prazer de estar aqui. E essa dupla, já vi junto, hein? Já vi vocês essa dupla. Bom, você sabe que nos acompanha... Uma questão de ordem. Questão de ordem. Só uma? Pois não. Só isso, depois não, nem vou falar mais depois. O Cadu tá de aniversário hoje. Beijo, cara. Obrigado. Tu é uma das pessoas diferentes do nosso meio. Aí a gente nota que, vou falar os bastidores, repórter tem que dar informação, o negócio é o seguinte, a gente nota que o cara é bem visto na equipe, porque teve festa surpresa aqui, eu cheguei, me chamaram, não, vamos aqui ver umas câmeras, não sei o que, quando veio toda a equipe, os caras cantam parabéns pra ele. Pegaram no contrapé e tu também de serviço pra isso. Eu nem sabia de nada, mas como eu sou um cara, né, pô, tô chegando agora, né, nem comi o bolo, o Felipe Duarte chegou, já saiu comendo bolo, soprando velhinha. Certo. Bom, parabéns, vamos aproveitar então, já que entramos nessa, eu quero agradecer também a todas as mensagens que vieram aí pelas redes sociais, pelo WhatsApp, ligações, enfim. Então eu quero aproveitar e agradecer, né, a lembrança e o carinho de vocês, todos vocês. Muito obrigado. Bom, você sabe que nos assiste aí pelos canais 24, 524 da NET, aí a gente estava todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades do Rio Grande do Sul. Agora, para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais, pelo nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, pelo nosso site www.rdctv.com.br e também pelo nosso Facebook. Facebook você inclusive manda sua mensagem aí, ela estará passando no rodapé. É importante que você mande também a cidade onde você está para que a gente possa se localizar e também ficar sabendo, né, de onde você está nos assistindo. Então é importante que você faça aí e vá compartilhando também. É importante que você compartilhe aí com seus amigos, afinal de contas a gente está há pouco mais de um mês e meio com a nossa RDC TV. É importante que mais pessoas vão conhecendo aí toda a nossa programação. Pelo WhatsApp também você manda a sua mensagem, 998 15 9990, 998 15 9990. Mande sua crítica, sua pergunta, enfim, faça o programa conosco, né? Nosso Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área, Masal 60 anos, nossa força e tradição, e Nacional Gás, energia indispensável. Bom, vamos começar pelo Internacional, que eu acho que teve um dia mais agitado em relação ao Grêmio, né? O Grêmio tem aí amanhã com um time reserva, saber qual é o reserva? Aquele reserva que pegou o Vitória, que pegou o Flamengo, ou aquele que pegou a Chapecoense, né? Mas o Internacional teve desde ontem essa situação aí que deixou um pouco o torcedor abatido em relação ao caso Paulo Guerreiro, que faria exatamente a sua estreia no próximo domingo, nesse jogaço contra o Palmeiras. Enfim, e a situação ficou assim. Será que essa frustração também passou pelo grupo, passou pela direção do Internacional? Pela direção do Internacional, provavelmente, né? Mas chegou isso até o grupo? Vocês que são repórteres, o Darcy também, nós somos da antiga, mas repórter sempre repórter. Eu estava na coletiva do presidente Medeiros, Melo e o Rodrigo Caetano. Eles garantiram que isso não chegou para o grupo, que isso não abalou o grupo de jogadores. O jogador, sim, ficou muito abatido. O presidente Marcelo Medeiros é que comunicou, ele recebeu ele no CT para avisá-lo. Ele imediatamente foi para o Peru reunir-se com seus advogados. O Inter sustenta que acredita na versão do jogador, que ele é inocente, que ele não fez absolutamente nada de errado, e sustenta também o seguinte, que há como liberar o Guerreiro ainda em 2018. Não é a última instância, o Inter ainda vai tentar. Mas seria só no próprio Taça, onde a liminar foi caçada? Dá na Justiça Comum da Suíça. Ainda tem como.
Rapidamente, então, Cadu, é complexo, tá? Mas eu consultei pelo menos 2 advogados que me falaram o seguinte: na Suíça, eles têm algumas medidas diferentes, até socioeducativas. Vou te dar um exemplo: de um controle do Estado. Eu, João Batista, sou um drogado. E aí eu me declaro drogado para o Estado e o Estado começa a me ajudar. O que ele faz? Ele controla a minha droga. Ao invés de eu ir comprar, ele vai me fornecendo. Olha que loucura. O governo te fornece a droga, só que vai te acompanhando. Aí vai reduzindo aos poucos, vai te tirando aquela droga, vai te ajudando, daqui um pouco não se fornece mais aqui, vai até tu te reabilitar. Política de redução de danos. Isso aí. O que acontece? Lá eles acreditam o seguinte, que é possível tentar convencer o tribunal suíço de que punir o guerreiro vai fazer ele até ter recaídas na droga. É possível tentar convencê-los de que prejudicar a carreira do cara que já tem 35 anos seria pior do que tentar recuperá-lo. É uma das possibilidades. Mas o guerreiro, ele insiste que é inocente e o Inter acredita. Por fim, Melo foi categórico. Nenhum centavo caiu na conta do guerreiro e o contrato está suspenso. Essa é uma questão, né, que hoje até foi um jornalista da Fox, Rodrigo Bueno, da Fox. Rodrigo Bueno, teria dito que o Sonda teria dado 1,5 milhão e hoje até é impossível, né, pela nova legislação, um investidor está numa situação como ela. Até pode ser feito de outras maneiras, enfim, até isso pode acontecer. E que o Internacional teria dado 5 milhões para ele. Né? Eu não vou duvidar dessa informação, não posso até duvidar de uma informação, até de um jornalista que deve ter tido alguma informação nesse sentido. Não, ele saiu de casa pensando, hoje eu vou inventar essa informação. Bom, então... Ele pensou isso, ele saiu porque de casa pensando isso. Eu não posso aceitar a ingenuidade do Internacional, sabendo desse risco, que a direção do Internacional sabia desse risco, né? Que ia ter um contrato com o jogador e largar na mão do jogador 6, 7 milhões. Mas, Cadu, sobre o teu questionamento, se isso entra no vestiário, para mim esse é o grande ponto de interrogação e a minha principal preocupação pelo lado esportivo, porque o Inter disputou 20 rodadas do Brasileirão sem o Guerreiro e chegou nessa atual condição de vice-líder do Campeonato Brasileiro, a 1 ponto do São Paulo. Agora, tá me lembrando muito aquele julgamento do caso Vitor Ramos, em que o Inter levou até a última instância e ficou insistindo nisso a todo momento e criou até uma falsa ilusão no torcedor do Internacional de que poderia disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Para mim, esse é o principal ponto. Mas o Internacional não tá iludindo o torcedor. Né? Não. Então, é aí que eu quero chegar. Se o Inter levar e insistir nesse assunto do Paulo Guerreiro, tirando o foco do Brasileirão e das 4 linhas, onde o Inter não tinha o Paulo Guerreiro, chegou nessa atual condição, pode atrapalhar. Então, tá punido? Ok. Agora o papo é com os advogados do Guerreiro e com o Guerreiro. O Inter que pensa em si. Acho que esse tem que ser o papo. Eu vejo a situação da seguinte forma. Se o Internacional, por exemplo, o JB, tinha todas essas ideias dos advogados do Guerreiro para fazer a defesa dele com relação à pena, porque se pune, é pior, essa coisa toda, já tinham feito antes. Não deixariam para agora. Se tu não deixa o argumento bom, forte, para tentar fazer isso aí numa outra ocasião, não. Acreditar em dirigente de futebol é muito legal, mas algumas situações, eles por necessidade, eles mentem. Óbvio, claro. Eles mentem. Desculpa uma vírgula, quando o Rui Costa disse que era mais fácil as placas tectônicas se moverem do que o Grêmio contratar o Miller Bolanhos, depois eu cobrei ele, eu disse, eu fui da tua informação, aí ele disse, a informação dele para mim e para outro repórter. Eu tangenciei a verdade em nome de um bem maior. Nesse tangenciar, o JB se ferrou, mas tudo bem. Eu acho que o Fábio Koff, o Júnior... Fabinho, claro. Fabinho. Também deve ter tangenciado quando postou alguma coisa sobre o Rui Costa. Mas eu quero dizer o seguinte, o presidente do Internacional, ele disse, no Rio, não foi para nós, o que eu lamento que para nós ele está falando só agora, que precisa, que tem a necessidade, está falando, antes ele ficou, só falava para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Ele disse lá com todas as letras que a Nike estava ajudando o negócio. Ninguém no Internacional escondeu a participação do Sonda para que se fizesse esse negócio. E não é investidor, ele é emprestador. No futebol não existe investidor, existe o emprestador. Tanto é que eles recebem o dinheiro, como um jogador aqui, outro ali, quando vende o cara lá, pega a outra parte aqui e assim. Bom, então, e quanto ao vestiário do Internacional, os jogadores não dão bola para isso, não se iludam com isso.
não tomam o menor... Eles se envolvem com as coisas do vestiário, do treinador. Esta outra parte Até não. Também teve o pouco maior com exemplo jogadores, que tem o grupo aí, foi apenas um treinamento, a delegação viajou e o D'Alessandro. O maior exemplo que tem aí é o D'Alessandro. D'Alessandro, que todos queriam que não saísse, foi colocado na reserva e não voltou mais para o time e não vai voltar tão cedo. Só vai voltar em caso de necessidade. Porque há uma definição tomada, há uma consciência. E o jogador de futebol, ele é muito mais inteligente do que muitos pensam. No vestiário, tudo acontece de acordo com a cartilha do jogador de futebol. Ali... Eles demitem treinador, inclusive. O vestiário tem as regras específicas do vestiário. Isso é verdade. Agora, em relação ao torcedor, sim, eu acho que houve essa frustração, até porque a expectativa, independente disso também, tem casa lotada, os ingressos já esgotados para esse jogo contra o Palmeiras. Né? Cadu, o Roberto Melo hoje deu uma declaração que eu acho que é interessante até para a gente saber o pensamento dos dirigentes. Ele disse, olha, seria muito pior talvez no ano que vem, se fosse daqui um pouco, ou depois do Guerreiro já ter jogado, tá encaixado, tá bem no time, o ano que vem a gente tá numa Libertadores e aí ele tem que cumprir. Agora, pelo menos não. Ele sequer entrou. E a campanha já estreia contra o Palmeiras, faz o gol da vitória e aí no dia seguinte... E aí todo mundo mais... Aí é balde de água fria. Esse é o argumento perdedor. O perdedor, quando vai, ele já vem com a defesa pronta. Pode ser, mas assim, ele já vem com a defesa pronta. Darcy, olha só. O Nacional sabia tanto que isso podia acontecer e era mais próximo. Colocou, escreveu. Quando escreve... Correu risco. Posso te dar a informação que eu tenho? O Inter sabia que isso aconteceria, mas como o julgamento final estava previsto para dezembro, ele achou que o jogador ia ficar com a liminar até dezembro. E aí, o que eu tenho de informação? Contrataram sabendo que em dezembro ele podia começar a cumprir essa pena e o pensamento foi o seguinte, até lá a gente já pode estar com a faixa no peito. E aí, se o Guerreiro vier e der o Brasileirão, se pagou. Foi esse o pensamento do Inter. Arriscou. Só que ninguém imaginava agora, né? Mas uma coisa eu acho que é certa, né? Acho que o Internacional perder uma vaga para a Libertadores é praticamente impossível, só se a coisa desandar totalmente aí nesse retorno. Mas pelo que o Inter está apresentando, nessa projeção, é difícil o Inter não pegar a vaga da Libertadores. E ele se desandar e pega na repescagem. Pois é, até porque a gente pode chegar até a 8ª vaga, né? São 4 na direta, 2 pela repescagem, podendo chegar. O ano passado nós tivemos 8 ou 9, né? 8, né? Então a gente é só uma questão de analisar quantos pontos o Inter está em relação ao 9º, ao 7º colocado, é uma distância que para tirar aí 10, 11 pontos, olha, quantas rodadas levam isso, né? Então é certo que uma coisa que o Guerreiro será um reforço para a Libertadores próximo ano. Na penúltima rodada, ele joga as 2 últimas da fase de grupos. Já dá para dizer que o Inter então contratou o reforço para a Libertadores. Não, mas isso é que é planejamento. Isso é que é planejamento. Os caras, não, planejamento estratégico. Isso é que é planejamento. Esse negócio do... assim, mas o que me preocupa... Mas também era, né? E também era essa projeção do Internacional, exatamente ter um reforço para uma competição. Mas tem diferença, Cadu. Tu contrata um jogador, o presidente até lembrou do Soares, o Barcelona contratou o Soares quando ele estava punido por contra a mordida na Copa, e aí ele estava punido, ficou 6 meses e depois estreou pelo Barcelona. Tudo bem, existe esse planejamento, só que assim, tem uma diferença de adaptação. Uma coisa é tu ficar... da idade, uma série de o jogador ele, se ele vem hoje, Felipe, ele já chega voando, ele vai chegar voando na pré-temporada do ano que vem e voando na Libertadores. Imagina, ele vai ficar 8 meses parado e aí, faltando 2 rodadas para classificar, ele entra no time. Pode dar certo, como pode dar muito Eu acho que o grande diferencial está na expectativa que foi criada, porque o Inter não fez algo tão diferente assim, é uma outra situação, mas não fez tão diferente assim no Richelli. O Richelli veio lesionado, ficou treinando, se recuperando. E ainda está na espera, né? Tá. Eles eram juntos, ele e o Patrick, exatamente, né? Mas eles eram juntos, ele e o Patrick, né? Exato. O Richelli acho que veio um pouquinho depois, que foi uma negociação um pouco mais complexa. O problema está na expectativa. A expectativa que foi criada em cima do Guerreiro, inclusive de marketing, exigiu que o Guerreiro fosse apresentado com o número 79 nas costas, que o torcedor se associasse. Então a expectativa foi gerada. E aí a decepção é maior. Mas o Richelli é muito parecido. O Inter ainda não usou o Richelli. O caso, porque não tem um marketing do Guerreiro. A proporção é diferente. Porque não tem um marketing do Guerreiro. Eu tinha pensado, antes de ontem, eu liguei para o Paulo César Verardi. Que foi do marketing do Grêmio. Que esteve aqui nos visitando, né, recentemente, essa semana, porque até a esposa dele, a Vera Verardi, tem uns programas aqui na nossa RDC TV, que é o Le Folk. Aí eu liguei para ele, eu disse, Paulo César, tu foi o cara que foste o mentor do marketing da vinda do Kleber Gladiador.
quero saber quantas camisas o Kleber Gladiador vendeu sem provocação, sem estímulo, não é provocação, sem estímulo do lado vermelho, do lado contrário. E quantos associados o Grêmio obteve nesta ação de marketing sem estímulo, sem concorrência do outro lado. Essa minha observação favoreceria o Internacional, porque aí ia estabelecer a competição do Gladiador com o Guerreiro. A velha grenalização. E a torcida do Internacional poderia dar uma... No outro dia estourou o troço. Mas mas tu tem os números? o Gladiador colocou, a partir dele, que tinha o Gladiador, tinha a Arena e o Gladiador, né? Sim. Foram 24 mil novos sócios a partir do Gladiador, e se não estou enganado, ele não tinha um número preciso, mas cerca de 20 mil camisas foram vendidas numa ação de marketing. As oficiais, né? Fora as outras que o cara encontra por aí. Não, mas eu estou dizendo, isso aí seria uma provocação para o Internacional? No meu raciocínio, maravilhosa. O torcedor do Internacional poderia dar o marketing é bom, Só que o torcedor agora não espera que o desfecho seja o mesmo, né, com o Paulo Guerreiro, porque o Grêmio está pagando essa conta até hoje. É verdade. Né? Até hoje ele paga essa conta. 120 mil mensais. Até hoje ele paga. Mas a gente falou na questão da coletiva. O Felipe Scolari deve ajudar a pagar essa conta aí. Foi o responsável, né? Felipe Scolari, que estará domingo aqui em Porto Alegre. Eu acho que, olha, quanto tempo que o Filipão não vinha aqui, hein? Desde que ele saiu do Grêmio. Não, ele esteve aí. Mas profissionalmente, como treinador jogando, ele tá certo, desde que ele saiu do Grêmio. Desde que ele saiu do Grêmio. Bom, a gente falou na entrevista coletiva concedida hoje pela direção do Internacional. Vamos acompanhar o que disseram aí o presidente, o vice de futebol e também o diretor executivo. Chegada do Paulo, de que forma isso seria digerido no vestiário. Eu acho que o campo mostrou que não existe isso dentro do nosso grupo, que não existe isso dentro do elenco do Internacional hoje, né? Da mesma forma que hoje questionados como que vai ser digerida a saída dele, momentaneamente, diga-se de passagem. Vocês podem ficar tranquilos que também nada vai mudar, nem o foco, nem a união desse grupo que muito bem absorveu a chegada dele, e em tão pouco tempo ele mesmo se manifestou para os seus colegas e para nós que estava se sentindo em casa. Em resumo, perdemos momentaneamente um atleta de alto nível, que certamente ia agregar qualidade e que nós só fomos buscá-lo justamente por ter sido uma grande oportunidade de negócio e uma grande oportunidade de inserir dentro desse nosso elenco de bom nível mais um jogador de bom nível. Então, já respondendo se isso significa necessidade de busca ou não de um atleta para essa posição, nós não buscaríamos. A gente buscou porque era o Paulo Guerreiro e, no nosso entendimento, era sim uma peça que agregaria muito valor técnico. A gente espera que em breve nós tenhamos aí ele novamente conosco. O clube não vai adiantar as estratégias jurídicas que nós vamos adotar. Nós vamos agora, até há pouco tempo atrás, o Guerreiro era atleta de outro clube. Nós vamos acompanhar de perto, nós vamos dar todo o suporte. O Guerreiro está fazendo uma discussão sobre a legitimidade da prova que foi colhida naquele processo. Está buscando elementos para dar força à sua defesa na apelação. Mas as estratégias jurídicas, nós vamos tratar ela de uma forma reservada, até para não adiantar para as outras partes aquilo que nós vamos fazer. Mas certamente estaremos acompanhando o processo com profissionais na Suíça para que esse desfecho seja o quanto antes. E ontem, sobre o sentimento do atleta, fui eu que recebi o jogador aqui. Eu fico te perguntando como se qualquer um de vocês ficasse impossibilitado de exercer a atividade profissional de cada um, se julgando inocente. Se um de vocês tivesse proibido de exercer a profissão de vocês, como é que vocês se sentiriam? Um jogador que tem um patrocínio mundial
de uma das maiores marcas esportivas. E essas marcas esportivas e as empresas de patrocínio que têm atuação no planeta, quando escolhem um jogador, seja de qualquer esporte, para representar essa marca, não é só por ele desempenhar a sua função esportiva em alto nível, é porque ele é uma referência como atleta, pessoa, cidadão, para jovens, para jogadores, para uma série de pessoas. Ele é a principal referência desportiva, futebolística no Peru. Ele serve de modelo para muita gente. E hoje ele deu uma declaração que eu acho que simboliza isso. Lhe cortaram as asas. E acho que qualquer profissional que se vê impossibilitado e se julgando inocente para exercer a sua profissão, obviamente que não está se sentindo bem. E por nós acreditarmos, e principalmente o Rodrigo, que trabalhou com muito tempo com ele, nós temos certeza que nós vamos reverter isso e vamos fazer de tudo para que ele em breve esteja jogando futebol junto com os demais jogadores do Inter. Não, com relação ao contrato, não há previsão de rescisão, porque já era uma causa sabida, né? Já se tinha conhecimento da existência dessa possibilidade. Então, e nem a gente nunca teve intenção de fazer isso. A gente sempre teve, na realidade, a intenção de mesmo, como eu falei no início, havendo essa possibilidade, a gente trazer ele, mesmo que ele tivesse que cumprir a pena antes. A primeira pergunta... Sobre isso no grupo e a frustração que causa, natural, né? Não, acho que é evidente que não há uma notícia boa, depois de a gente vencer um jogo, está brigando pela liderança, mas não impacta e não abala em nada. Eu também já falei anteriormente, assim como se comentou muito que o Rodrigo já falou que poderia atrapalhar o vestiário, pelo contrário, o que atrapalha o vestiário é jogador ruim. Jogador bom só ajuda, né? Então todos, antes mesmo dele chegar aqui, se manifestaram no vestiário que era uma grande contratação, que ia ajudar demais, foi muito bem recebido. Então isso não vai afetar de maneira alguma. Nosso grupo continua muito forte, foi esse grupo que nos trouxe até aqui, é esse grupo que vai continuar a nossa caminhada aí atrás dos nossos objetivos. Tá, então, a devida explicação por parte dos dirigentes do Internacional, mas a gente acaba de receber uma notícia triste, né? Acabou de falecer o grande ídolo, o grande centroavante, foi o autor do primeiro gol no estádio Beira-Rio, né? Nós que somos os mais jovens e eles são os mais experientes, exatamente, né? Exatamente. Então, o falecimento até do Cláudio Miro, tu tivesse a oportunidade, eu também, nós que somos mais jovens, eles são mais experientes, tivemos a oportunidade de conviver com o Cláudio Miro, ele foi, repetindo, o autor do primeiro gol, né, do estádio Beira-Rio. Eu me permito desmentir a maioria das pessoas que falam que o Cláudio Miro era um brigador, um atacante corredor, um cara que enfrenta. Ele gostava de receber a bola até para dividir com o adversário, porque ele chegava sempre na frente, mas era um centroavante de uma técnica invejável. A bola não fugia dele. A bola... Isso é igual ao Caçapava. O Caçapava... Não, a bola dormia no pé do Caçapava. Não era de dar balão. Não era, não. As pessoas formam uma ideia sobre as pessoas. E o Cláudio Miro, ele passou do peso, aquela coisa toda, fez um regime violento, conseguiu voltar a jogar, voltou, jogou no Caxias, depois o Internacional trouxe ele de volta. E aí, entre tantas coisas, o Cláudio Miro, um dia... o João Garcia fez uma crítica para ele e ele foi na rádio tirar satisfação do João Garcia, queria dar no João Garcia, porque o João Garcia tinha sacaneado ele, chamou ele de gordo. E ele me respeitava bastante. E aí ele chegou na rádio para brigar e ele se deparou comigo. Quero aquele gordo safado. Que gordo safado? João Garcia, vou dar nele, ele me chamou de gordo, eu não tô gordo, fiquei no carro. Olha aqui, o que eu fiz de regime? Eu digo, calma. João Garcia é um cara do bem, fez uma brincadeira contigo. Tu é um cara que as pessoas gostam de ti, pelo teu esforço, tua recuperação. Aí ele na hora topou e foi lá e se desculpou com o João. Esse era o Cláudio Miro. Infelizmente faleceu novo, eu estava vendo aqui, ele é de 50, 68 anos. Eu prefiro lembrar das coisas boas, recordar das coisas boas. Mas ele era um cara de bigorna. Ele não foi, quem foi que uma vez jogou o carro em cima do Lupe Martins, não foi ele?
Mas eu não me lembro, eu acho que não sei se foi ele. Teve um jogador do Internacional que uma vez, o Lupe Martins fez um comentário. O Lupe Martins era um cara ferrado, ele não tinha, ele te olhava, ele fazia pergunta para ti com uma cara de deboche e perguntava mesmo. Ele não fazia tese. Ele perguntava rindo que o entrevistado respondia chorando. Sem tese, perguntinha. Pá. Você é ladrão, você é honesto. E aí foi o Claudio Miro, tinha um Dodge Dart, não? Dodge Charger. Dodge Charger. Então, o primeiro ano dele de profissional comprou um dojão. Aí e deve ter sido esse o tema da entrevista. E o Lupe também gostava de discutir. Eu gostava de discutir e brigava muito bem. Aí tocou o carro por cima do Lupe, saiu fora, foi um horror o troço. Bom, fica a nossa homenagem. Ficaram amigos. Fica a nossa homenagem aí agora. Ele que é um dos grandes ídolos, estará sempre na história do Internacional. A gente passou e uma questão aí, não sei se a gente pode voltar aí, me parabenizando, sei que estou vendo que tem muitas mensagens, eu agradeço. Uma questão até de uma formatação tática do Internacional, a questão era para o Darcy, se a gente pode voltar, deixa eu buscar na live aqui também essa. Então tá, vamos passar de novo, vamos rodar aí, Darcy, é uma questão para ti, vamos aproveitar que isso aí que diz respeito ao sistema tático aí. Dá para rodar? Bom, deixa eu aproveitar aqui, vou agradecer o pessoal todo que tem se manifestado pelo... Pô, tem eu te dando uma chinelada aqui, ó, Felipe Duarte, mais gremista impossível. Eu já me manifestei outras vezes, não tem problema em dizer. Na minha infância, adolescência, fui torcedor do Internacional, mas a gente acaba convivendo com jogadores, dirigentes. Porque eu sempre digo assim, ó, quem é que faz jornalismo esportivo que não teve na sua origem algum clube, simpatia por um clube? Só que a partir do momento que a gente começa a viver isso aí, essa paixão, essa coisa, ela acaba de existir. O profissionalismo... Estive em dezembro em Abu Dhabi, cobrindo o Mundial de Clubes com o Grêmio e torci loucamente pelo Grêmio, comemorei o gol do Everton, queria ver o Grêmio campeão mundial. Boa noite, Darcy. Oi. Você não acha que esse sistema 4-2-3-1 já está saturado? E o Renato... deveria trocar. Bom, a gente ia falar isso aí do jogo para parte do Grêmio, né? Mas então responde aí para depois a gente volta com o Grêmio. O problema do Grêmio é fazer o que sempre fez, independente do sistema de jogo, se é o 4-5-2, 951, não interessa. Os caras têm que jogar futebol, têm que pegar, têm que correr, têm que se empenhar. E para isso precisa mudar alguns atletas que aí não passa pela qualidade técnica, passa pelo desempenho físico, que não está legal. Por exemplo, o Léo Moura, ele já não aguenta mais um jogo inteiro. E 2 jogos inteiros, um atrás do outro, muito menos. O Cortez, ele veio para cá, o único lugar que ele deu certo nos últimos anos foi no Grêmio. Então, esses casos têm prazo de validade. As pessoas têm que entender essas coisas. Darcy, eu concordo e discordo de ti, se me permitas. Sim. Eu só não gosto. Eu acho que, o Renato tem razão, não dá para crucificar todo mundo, dá para achar que tá tudo errado. Mas eu não gosto quando o Maicon e o Jeromel, e principalmente o Maicon, que é um cara que eu tenho liberdade, eu sou fãzaço do Maicon, eu acho ele um jogador excepcional, acima da média, intelectualmente também, ele é um líder. O Maicon não pode chegar numa entrevista e dizer assim, porque nós dominamos, nós massacramos, nós fizemos um bom jogo, nós tivemos posse de bola, nós tentamos tudo. Só que assim, uma vez que tu faz, nós jogamos bem, não ganhamos, ok. Agora... já foi no Grenal assim, já foi contra o Flamengo assim, o Grêmio ficou feliz que calou o Maracanã. Mas não ganhou. Mas isso aí é a repetição do que diz o treinador. Deixa eu só concluir o que eu estava te dizendo antes, então. Este é o discurso do Renato. Isso não serve. Como todos no Grêmio, todos, quando eu digo todos, vem do presidente ao roupeiro. Todos fazem e dizem o que o Renato diz. Mas não serve esse discurso. Mas isso é um outro problema. Nós estamos vendo o que é jogar, como é que vai jogar. Por exemplo, esse setor do Grêmio, setor de meio de campo do Grêmio, se vocês prestarem atenção, o Renato monta um a cada meio ano. Então, esse desse meio semestre agora está sendo montado. Eu não acho o Renato um treinador extraordinário, não, ele é um bom treinador. Ele sabe acertar as questões. Ele dá uma titubeada quando ele coloca a dúvida entre o Jael e o André. Eu não me interessa nem se o desempenho do André é insuficiente, mas o Jael, que a bola vai nele, bate na canela e ele tem que sair correndo de volta para pegar lá e vem de novo. E isso aí lembra o Herrera, que os caras gostam muito disso. O cara sai correndo e vai e vem. Não é, tu tem que ter, jogador de futebol é jogador de futebol. Tu tem que correr com consciência, jogar com consciência, saber jogar. Porque o time do Grêmio, ele era bem organizado. Acontece que
perde jogadores no meio de campo, a cada semestre perde meio de campo, e nesse último semestre ele perdeu somente o melhor jogador do Brasil na posição, um dos melhores do mundo. Mas esse discurso não me serve, Felipe. Eu tenho uma crítica ao Grêmio que é a seguinte: o Grêmio vem desde 2016, até antes, na época do Roger, jogando com a posse da bola. Já está identificado. Todos os adversários vêm a Porto Alegre, vão enfrentar o Grêmio até na sua casa. O Flamengo fez isso no Maracanã, sabendo. O Grêmio vai ter a bola. Quando a criança chora, eu fiz essa comparação hoje no Virando o Jogo aqui. Quando a criança chora, tu entrega o chocalho e ela para de chorar. O Grêmio, os adversários estão se portando assim com o Grêmio. Tu quer ter a bola? Fica com ela então. Quando eu precisar, eu te ataco. O Cruzeiro fez isso o primeiro tempo inteiro aqui na Arena. Quer ter a bola? Toca. Do meio campo para trás, ela é tua. Agora, quando eu precisar, eu vou te contra-atacar e ela é minha. O Flamengo fez a colocação. O Grêmio gosta muito de ter a posse de bola. Agora, não gosta quando não tem essa bola. Os últimos 4 jogos do Grêmio, ele ganhou os 2 jogos que ele não teve a posse da bola. Contra o Corinthians e contra o Flamengo. Ele só não toma a bola porque fisicamente o Grêmio não está legal. Também. Por quê? Mas por quê, Darcy? Porque o Grêmio envelheceu. O Grêmio envelheceu. A estatística lá, a numeração lá dos jogos, não sei falar esse negócio que vocês falam aí, que é tão importante que eu acho, ele só vale quando o jogador não chega na bola primeiro que o adversário, porque aí fica caracterizado, no scout fica caracterizado que o jogador não tem condição física para chegar na bola. Ele perde. Esse negócio de dizer, não, eu gosto de bola dividida. Não, tu não tem, tem que chegar antes. Por que o Jeromel é um dos melhores zagueiros que tem por aí, que já teve? Antecipação, velocidade, presença, isso é o que vale. Por que o Arthur entregava a bola pertinho para os companheiros? Para se projetar para receber o passe de volta. Por quê? Porque ele, com o passe longo, se ele errar, no scout dele vai aparecer 5 passes. Ele saía do campo, a primeira preocupação dele era essa. Causa grandes problemas ao Luan, né? Que eu sempre tenho dito. Ou seja, com o Arthur, a bola chegava até o Luan. Sem o Arthur, e aí ficou mais característico naquele momento, não teve nem o Maico também, ou seja... Aí o Luan vai ter que buscar a bola aqui atrás e ele perde toda essa qualidade dele. Mas olha, o pessoal de Curitiba aí nos mandando um abraço também. Mas tem um aqui para você, não sei se já passou, vai passar. O Jorge Carrão diz o seguinte: grande Felipe Duarte e JB, 2 grandes profissionais que tive o prazer de trabalhar. Grande abraço do Carrão, parabéns pelo programa. Valeu, Carrão. Valeu. Abração para ele. Olha aqui, nossos 2 toques para Casos Pneus, 50 anos de qualidade, lá você fazer a revisão do seu carro e aproveita também as promoções que você sempre encontra lá para troca de pneus. Isso que aconteceu comigo hoje, né? Eu hoje acabei arrebentando um pneu, bati num fio de calçada, fui lá na hora com o pneu novo, tranquilo. Então, além de todas as condições que você tem lá na Casa Pneu. Não tem razão nenhuma para você andar com pneu careca, pneu desgastado, até porque você não sabe, olha, se você cai numa blitz, o preço de uma multa é muito mais caro que um preço de pneu. Então passe lá, Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa Pneus. Também para a Marimon Advogados Associados. Vamos para o rápido intervalo, voltamos aí falando aí mais especificamente dos jogos desse final de semana de Grêmio Internacional. Já voltamos. E 21h36, estamos de volta com nossos 2 toques essa sexta-feira, hoje com Darcy Filho, Felipe Duarte e JB. JB, João Batista Filho. Eu já contei, um dos caras que mudou isso foi o Zé Aldo Pinheiro, porque o Zé começou a dizer que, cara, narrar todo lance de gol, de depoimento, de... Fica mais fácil. Vai lá, JB. Nosso... Bom, você... Uma vez me perguntaram assim, tu é irmão do João Batista Filho? Entendeu? Aí é complicado. Você nos assiste pelos canais 24, 524 da NET, né? Para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades aí do estado, e vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais, tudo ao vivo no Twitter, no YouTube, no Facebook, nosso Twitter, #RDC2Toques, no site www.rdctv.com.br e no nosso Facebook, você também tem ao vivo, aí manda sua mensagem aí e a sua mensagem fica passando o rodapé do seu televisor. Importante que você mande aí também a cidade de onde você está mandando. Pelo WhatsApp também, 998-15-9990, 998-15-9990. Importante que você compartilhe aí com seus amigos aí para que possam acompanhar aí os nossos 2 toques, demais programação, os demais programas da nossa RDC TV, tudo compartilhado já aí, aproveitando as redes sociais. E recompartilhado. Nosso 2 toques para Tumulante, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tumulante, tudo nessa linha de componentes eletrônicos, mas você compra pelo site www.tumulante.com.br, pessoal do interior aí, pessoal de Grande Porto Alegre, além do site,
tem também na loja da Alberto Bins 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidob. Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídios para todos os tipos de carro, 2 endereços, né? Em Porto Alegre, na Benjamin Constant 1315, lá um showroom espetacular com atendimento VIP lá do Mauro e do Rogério, e também na Avenida Ipiranga 5800 dentro do posto BR. O pessoal do interior também tem o site da Baidob. Também para a Multissom. Bom, a Multissom você tem uma loja em qualquer cidade do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, você tem uma loja bem pertinho de você. Você aproveita as promoções e compra no crédito fácil da Multissom, que pode pagar em 15 vezes nesse crédito fácil da Multissom. Só a gente falou a questão falar um pouquinho desse jogo aí do Internacional, depois a gente volta, retoma o do Grêmio. Essa questão que a gente falou, que então, o torcedor sentiu, ficou abatido com essa questão toda do Paulo Guerreiro, dentro do vestiário, não, né? Mas o Internacional terá a volta de... O Internacional está mostrando que tem grupo hoje, né? Jonathan Alves retorna. Não vai ter o Potker tá fora, joga Rossi, que fez a jogada do gol. O Zeca tá voltando também, né? Ou seja, o Internacional foi à Bahia sem esses jogadores, agora retoma, tá mostrando que tem grupo, mas esse é um jogo que realmente vai poder classificar o Internacional. Tá jogando no limite o Internacional, na aplicação. A hora que o Internacional largar a aplicação e largar o limite, não ganha. Mas se é foco de vestiário, né? Não ganha, claro. Isso é comissão técnica. Aí, o técnico, mas antes do técnico, tem um cara aí que você, nessa entrevista coletiva, vocês viram. Quando é que o diretor executivo participou de entrevista coletiva no Internacional? Só depois da chegada do Rodrigo Caetano. Então, ele administra, ele sai, ele é numa entrevista coletiva sobre futebol, ele é o dirigente remunerado. E ele é mais importante que os não remunerados. Vou te dizer, eu fiz a final do Gauchão Sub-20, que o Inter ganhou no CT do Grêmio, e o Rodrigo Caetano estava lá. Não, 3 dias depois, Felipe, 3 dias depois de ter sido anunciado pelo Internacional, o Rodrigo Caetano pegou um carro e foi até Alvorada. Chegou lá, sentou com o Bob, com o Serras, com o Eduardo Henrique. Os caras estavam lá e disseram assim, olha só, não é bom para nós, não é bom para vocês. E disse assim, gente, vamos fazer um acordo, vocês vão só receber parcelado, a gente vai... Mas o Inter precisa se livrar desse peso que às vezes tinha vitória que na coletiva perguntava sobre o Serras. Sabe, perguntava sobre o Serras pro Melo, e aí o Melo tinha que responder, um constrangimento. E ele disse pros caras, gente, liberem, eu fui jogador, liberem a vida de vocês estão ganhando bem, mas vai embora. Mas essa questão Então o Rodrigo é aquele cara que ele faz o diferente. Mas eu acho que a questão não, e deu provas, né? O Odair deu provas que também é um gestor de vestiário, porque ele chegou agora. Mas o que acarretou isso aí? Ou seja, que o Odair passou a cuidar exclusivamente do campo. Sem mais aquele... Ele se mantém, por exemplo, essa questão do D'Alessandro, para administrar isso aí não é para qualquer um. Quantos anos ficaram tentando administrar o D'Alessandro? Ele demitiu uns 18 treinadores e continuava lá mandando. O Odair tem duas. Chegou agora, veio o Odair, sem respaldo, não conseguiu dominar a situação. Quando acertou o time, estava conseguindo levar. E o D'Alessandro se machucou, né? Se lesionou. E aí depois Mas o Odair tem duas características no Odair que eu admiro muito, que são a humildade, não vê ele cantando de galo pra cima de ninguém, a humildade, ganhou quantos jogos seguidos, dizia não, vamos ganhar o próximo, vamos pensar no próximo, não vamos pensar em título. Acho que isso é um discurso externo, ele pensa realmente isso. E outro, o conhecimento, acho que ele conquista o jogador pelo conhecimento. Ele é um estudioso de futebol hoje. Ele já jogou, ele tem o conhecimento da prática e o da teoria, porque ele se especializou, fez curso da CBF. Jogar não jogou, né? Teve experiência no campo, teve experiência. E outros não tiveram. Jogar não jogou, vamos combinar. Jogar não jogou. Ele jogava num outro momento, que só tinha um craque. Ô Papito, tu era bom jogador, tu era preguiçoso no treinamento. Eu já sei disso. Já me disseram que tu não gostava de treinar. Ele também, quando ele pode, ele nos assiste aqui. E a gente confere que ela está nos assistindo. E a irmã dele também está sempre ligada aqui nos assistindo. Agora... Palmeiras, 8 jogos sem tomar gol. Pois Palmeiras. Filipão, hein? 8 jogos sem tomar gol. Filipão vem aí. Quinto lugar. Antes do jogo contra o Bahia, o meio-dia, eu falei aqui. Bom, tá na hora do Bahia perder um jogo. Tá para acontecer. E aconteceu. Aconteceu. No pós-Copa não tinha perdido para ninguém. Então, o Palmeiras está na hora de tomar um gol e o Inter na hora de perder. Aí onde é que pesa?
3x3 esse jogo. Não. Aí tem que ver quem é que vai levar vantagem. Mas que alguém vai sair no prejuízo, vai. O Palmeiras vem com reservas, né? Vai se preservar pra A Libertadores. tendência é que... Dudu já forçou o cartão. Tudo bem, mas reserva do Palmeiras, né? É um grupo de qualidade. Bom, o Internacional, só que era um outro momento. Lá no primeiro turno, o Cruzeiro veio com os reservas também, embora o Internacional teve uma intensidade muito forte, perdeu muitos gols, mas não venceu, né? A camisa pesa. É interessante isso, porque o Filipão chegou e disse assim, daquele jeito, o Filipão, não sei imitar o Filipão, mas nós podemos ganhar a Libertadores. E aí, não, vamos, Libertadores. Aí na rodada passada ele já começou a reclamar, pô, nós estamos carregando vitórias e não saímos do 6º lugar. Rodada passada ele já foi para 5º. Aí na coletiva ele disse, já podemos sonhar com o título. Ou seja, o Filipão já tá olhando o brasileiro. E tá fazendo aquelas goleadas dele, 1x0, 1x0, né? O centroavante, né? O Davidson, ninguém dava nada pelo Davidson. O Davidson é um articulador, chuta nele e vê o que acontece. Aí o Davidson segura, faz a parede. Bom, na sequência aí do nosso Dois Toques vem o jornal da RDC, né? E a Fabiane Flores está aqui exatamente para nos trazer as manchetes que teremos, né? Nosso jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Pois é, gente, logo após o programa Dois Toques começa o nosso jornal da RDC e hoje nós vamos falar aí que o governo federal confirmou o ingresso de mais de 600 venezuelanos aqui no Rio Grande do Sul. Homem suspeito de estuprar e matar jovem de 24 anos em Santa Cruz do Sul foi preso pela polícia. Expositores se preparam para a 41ª edição da Expo Inter, que abre os portões para o público agora amanhã, neste sábado. E você também vai conhecer a história do menino Douglas, que sofre de paralisia cerebral e aos 6 anos de idade já é um grande exemplo para muita gente. Tudo isso e muito mais, você já sabe, é no Jornal da RDC, às 10 horas da noite. É isso aí, Cadu. Pois é, o jornal tem seriedade, o jornal, mas tu e o JB combinaram aí a cor da roupa? Não combinamos, Cadu. Não combinaram. Foi mera coincidência. Tá bom, né? Tá bom. Entrosamento, o time tá entrosado. É verdade, né? Tá jogando por música. Bom, então na sequência aí você tem o Jornal da RBC com todas essas e outras e mais informações e na sequência também o Cruzando as Conversas. Nossos Dois Toques para, bom, se falar em banco, o banco é o Banrisul, né? Aquele banco lhe oferece diversos produtos, entre eles o crédito simples Banrisul, é capital de giro facilitado com condições especiais para micro e pequenas empresas, simplesmente para ver você crescer. Aproveite, clique Simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Nossos Dois Toques também para o Grupo Unificado, pensou em escola, pensou em colégio, com o Grupo Unificado. Vamos para o rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco do nosso Dois Toques. Estamos voltando com o nosso Dois Toques, 21 horas e 47 minutos, hoje com o Darcy Filho, Felipe Duarte e JB. Os nossos meios de comunicação, os canais 24.500 e 24 da NET, nossas plataformas digitais aí, vamos para o mundo, hashtag RDC Dois Toques, o nosso site www.rdctv.com.br e também o nosso Facebook, além do nosso WhatsApp, né, que é o 998 15 9990. Já vou dar atenção algumas, até porque as suas mensagens você tem a possibilidade de acompanhar no rodapé do seu televisor. Então depois eu vou dar atenção pelo menos a algumas das nossas muitas mensagens pelo WhatsApp, 998 15 9990. Nossos Dois Toques para a Village Serviços Contábeis, só você acessar o site e se tornar um cliente da Village. Também para o grupo Aspecir, que atua nos ramos de seguros, assistência financeira e previdência, patrocinador oficial, pilar de São José, o São José, que esse ano subiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, bem para o melhor público, o guia mais completo da cidade de Porto Alegre. E o Grêmio que vai, é a reserva, né? Aquele reserva contra o Flamengo, contra o Vitória, Posso que a gente até falava. Diga. O Paulo Vitor, goleiro, na lateral direita joga o Léo Gomes, que está bem demais, para muita gente poderia ser até titular. Aí Paulo Miranda e Bressan, na esquerda Marcelo Oliveira. O Cícero ao lado do Tassiano, que foi recuado, está jogando bem por ali. Marinho na direita, que é onde ele gosta. Centralizado joga o Douglas, fugiu o camisa 10 do Grêmio. E o Alisson na esquerda. No ataque, a principal novidade: Tony Anderson joga, nem Jael nem André viajaram. Na frente, o Tony Anderson. De centroavante, nem Jael nem André viajaram. Esse é um jogador que foi a pulga atrás da orelha do Renato para o jogo contra o Estudiantes. Esse é um dos problemas dele. Se o Renato, essa é uma posição que o Renato tem que definir. Porque ele não definindo essa posição, ele provoca insegurança nos outros. Além de nesses atletas, também nos outros. Essa é uma questão que tem que definir quem joga. Tá, mas Darcy, técnico de futebol. Quem é que joga? Tu tem convicção? Eu tenho. Eu entendo que o André é mais jogador do que o Jael. O torcedor do gremista, não.
Acontece que eu não sou o torcedor gremista. Não, e eu não sou o te técnico. Eu estou te dizendo com o que eu vejo. Então tu pensa igual... Eu entendo. Então tu pensa igual ao Renato. Mas tu vê como a situação é difícil. Eu discordo de ti, Darcy. Eu acho que o André... Não discordo que o André é melhor. Tecnicamente, para mim, o André é melhor. Sim. Mas o momento do Jael é melhor. Mais confiante. Mais adaptado ao time. É que futebol tem que jogar o melhor. Mas nem sempre o melhor está melhor. Tem que jogar o melhor. O Cavenaghi é melhor que o Leandro Damião no currículo? Pois é, mas quem foi titular foi o Leandro Damião em 2011. O Cavenaghi nem banco era. Mas quem tem sido o melhor? Quem é que tem sido mais produtivo pro Grêmio? Ou quem foi, pelo menos? Jael. Não, mas por quê? Qual é a produtividade do Jael? O último grande feito do Jael foi um gol que ele botou o André, quebrou a cabeça dele e quebrou a trave. Mas o André tem jogado... Mas o Jael tem jogado na mesma intensidade do André? Isso é a mesma coisa que querer colocar o Leandro Damião de centroavante e tirar qualquer um desses que estão lá. É a mesma coisa. A bola bate no Jael e volta. O jogo é futebol. O jogo não é força. Tudo bem, mas assim, a bola chega no André. Mas, eu acho que até chega, né? A bola no último jogo ele cabeceou uma bola de frente pro gol pra fora. A bola chega várias vezes. É que não finaliza certo, mas não é só isso ele. aqui é uma questão boa aqui, ó. Também não finalizam. O Everson lá de Caxias do Sul. Boa noite, está na hora de colocar o Luan como falso 9 e o Douglas no meio campo. O Everson, lá de Caxias. O Douglas é um jogador que... como é que tu vai colocar um jogador que ficou 2 anos sem jogar futebol? Ele não pode entrar agora para assumir uma condição de titular, de ser protagonista num time que quer ganhar a Libertadores. Um time que quer ganhar a Libertadores não pode improvisar, tem que jogar com jogadores da posição. Não tem que ter improviso. Cadu, amanhã é só reserva. Darcy conhece futebol. Abraço do Velf. Mais abraço, um aqui. Velf. Vamos lá. Cadu, parabéns pelo aniversário. Aproveita bem esse dia, pois ele será ímpar na tua vida. Muito obrigado. Bob Ribeiro, Colorado. 30 e quantos anos, Cadu? 30 e alguma coisa. Uma metade. 30 é uma metade. E a outra metade. O Darcy não vê a hora do Inter perder. Fala do Grêmio e esquece o Inter. Não é o Renato Portaluppi, é o Renato lá de Campo Bom, vamos descer. Se eu te faço feliz, tu pensando assim, meu velho, eu não posso fazer nada. Sou teu amigo, cara. Boa noite, amigos. Cadu, feliz aniversário, Darcy, o melhor de todos. Parabéns também por esta gurizada. O Cláudio Pereira tá mandando um abraço. Tá aí. Abraço, Cláudio. E aí vai. Mais um aqui. Isso que eu não acionei a minha assessoria de imprensa ainda, eu vou começar. Mais um, vamos pelo menos mais um. Cadu, parabéns. Esse que está na bancada, o Dino Darça. Pô, que intimidade, hein, Darcy? Ainda acha que o Inter não ganha nada? Pergunta o Vieira, lá de Esteia. Não, Vieira, é assim, ó. O Internacional, no início do ano, precisava mudar 70% do seu time e grupo. O Internacional mudou mais de 70%. E, além de mudar os 70% dos atletas, mudou também o dirigente. Quer dizer que eu tinha razão. Não, mas é que eu insisto nisso. O capitão do Inter não tinha confiança nesse desempenho. Mas o time era um time inseguro. Ninguém tinha confiança. Então, acho que não dá pra hoje chegar ninguém e dizer assim, que absurdo, a imprensa errou, calamos a imprensa. Não, calou todo mundo, porque ninguém imaginava que o Inter ia fazer isso. Não, e mudou. Não, e o Inter mudou. Mudou, claro. O Patrick chegou. Desembarcaram aí 500 jogadores o Zeca, Patrick, Jonathan Alves. Cético com relação ao título brasileiro. Acho que o Inter vai brigar para classificar direto para Libertadores ou na pré-Libertadores. Mas tá bom, né? Tá ótimo. Não, para as pretensões do Inter isso é ótimo. É que o problema do Internacional é o seguinte, se a reposição do Internacional será no decorrer do campeonato tão eficiente, não é boa, eficiente quanto foi contra o Bahia. Porque o Internacional contra o Bahia não jogou bem. Não jogou bem. O Internacional contra o Paraná não jogou bem. É que esta mas é uma... o resultado... Mas tu é daquela filosofia... Eu não sou daquela filosofia do Tele. O Tele só, olha, eu preferia jogar bem do que não ganhar. Eu acho que jogar mal e ganhar... Mas essa leitura é a mesma feita pela direção do Internacional quando contratou o Guerreiro. Olha, nós vamos... Mas pode não dar certo. Só que assim, é interessante, né? Como a gente é ligado, né? Umbilicalmente. Porque o torcedor diz pro Darcy, comenta do Grêmio, não comenta do Inter e tal. O Duda Cref, vice-presidente, numa pergunta do Zé Alberto na coletiva, achei fantástico. E o Duda foi honesto. Não, realmente, a vitória do Inter mais cedo, às 7h30, o torcedor já vem pra cá irritado na arena. E aí, esse bom momento do Inter acaba afetando o ambiente da arena do Grêmio. Olha que loucura, gente. O Grêmio
admitindo que de fato... Mas o Duda queria admitir. Não, isso ele é o representante da direção. Mas o JB, ele é o representante. Isso pode afetar O Renato o torcedor. No local, o representante da O direção, torcedor, eu não acredito que isso tenha dentro do vestiário. Isso aí Mas o torcedor vai com 15 minutos se a bola não entrar, né? Mas não. E aí afeta o torcedor jogou pipoca no Luan. Exato. O torcedor não vaiou o Luan no final do jogo. O torcedor vaiou o Renato. É que ele não tem coragem. Tu, torcedor, tu não tem coragem de vaiar o Renato. Então o que tu fez? Tu vaiou o Luan. Não, mas eu vi o Renato sendo vaiado no Olímpico naquela outra passagem. Foi. Tô falando agora, meu Não, velho. eu sei, eu te entendi. Aquela outra passagem, ele não tinha título, não tinha ninguém. Quero ver agora. Os caras não vão... Então, certo, não tem que vaiar mesmo. Ficaram 20 anos sem ganhar nada. Darcy, tu sabe... Quer dizer, não tem que vaiar. O Renato nunca vai ser culpado de nada. Vai ser o vice-futebol, vai ser o presidente, vai ser quem é que seja. Agora, o Renato nunca no Grêmio vai ser culpado de nada. Mas não pode ser. Agora, minha ponta é o que ele tem que ser culpado? Não. Eu tô dizendo uma situação que não seja favorável. Desculpa, Darcy, mas tu há pouco falaste que ele tinha que definir o centroavante. Espera chegar o final do campeonato, ele vai estar com tudo definido. Ligeirinho, pra gente estar encerrando aí. O Grêmio Foco Total, na realidade, prova é esse jogo de terça-feira, né? Contra o Independente, casa lotada, já também ingressos esgotados, né? Um ano ganhou 2 títulos. Um título só, Mas o outro não vale nada. Nos bastidores aqui o pessoal tá dizendo, acho que passa e tal. Eu não tenho essa confiança que o Grêmio passa na terça-feira. Eu acredito. Agora, é jogo que a argentino gosta. A primeira eles gostam de ganhar lá e vem a segunda. Acho que passa. Só o Estudiantes preservou hoje, jogou agora há pouco com o Belgrano, Campeonato Argentino, perdeu 2-1, poupando 7 titulares. Então, o pensamento dos Estudiantes também é a Libertadores, mas acho que o Grêmio passa. Tem mais time. Vamos lá aqui, ligeirinho, mais um aqui. Cadu, boa noite. Eu não perdoo o Darcy de ter me confundido com o Itaúba. Um abraço, Atahualpa, lá de Santa Maria. Eu fui para casa, Atahualpa, eu fui para casa pensando e depois eu me dei conta. Claro, querido, um beijo para ti. Aliás, eu falar em beijo, o Lauro Quadros, que manda beijo para todo mundo. Hoje encontrei com ele. Tá aqui aos domingos sempre conosco. Então tu vai cobrar dele já no domingo. Agora, ele chegou para mim. Estava chovendo, então eu vim aqui para o parque, aqui para dentro do shopping, para caminhar, para não... Minha mulher está ali no super fazendo compra, eu estava com a minha mãe e tal. Só aqui caminhando e coisa. Eu digo, tá bem. Aí ele sai e embarca na escada rolante. Maurinho, depois que caminhada, hein? Um abraço ao Paraguaçu, que está na nossa audiência também. O conselheiro colorado dos caras do Paraguaçu. Bom, obrigado, Darcy, obrigado, Felipe. Obrigado, JB. Saímos daqui, como sempre, vamos ao Barranco. O restaurante Cascaria Mais Belo do Grande do Sul, referência nacional. Não esquecendo que terça, quarta e quinta, hoje é sexta, mas domingo tem aquelas promoções do Barranquinho, né? Aí você escolhe. Agora eu vou pra lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços agora pra você, na Avenida Ipiranga, 8113, lá tem Kia e tem Lifan. Você escolhe a marca. E lá na Ceará, Kia. Agora, se você, final de semana, vai pra uma balada, não quer saber de blitz, um cinema, teatro, quer saber de estacionamento, Teletax. Saiu, não, peça pelo aplicativo. Se eu não tem, bate. Teletax Capital. Se você vai pra longe, vai voar alto, você vai de Tritaxi Aéreo. Na sequência, o Jornal da RDC, logo após o Cruzando as Conversas. Nós voltamos na segunda-feira, domingo, com a resenha final. Bom final de semana a todos. Continue aqui com a nossa programação. Tchau, tchau. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, previdência e seguro de pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.